Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, nós estamos quase concluindo o livro de história, né? Falta só 2 aulas. Então, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma semana, por o que nós somos, pelo que nós temos, que Deus nos proteja de tudo quanto é ruim na vida, né? E nos dê bastante saúde. Amém. Vamos lá, nossa aula de história hoje é a Nova República. A Nova República começou quando José Sarney assumiu o poder, né, após a ditadura militar, e teve 2 grandes desafios: desmontar a ditadura, implementando definitivamente a democracia na sociedade brasileira. Ele fez alguns notórios de seu governo. Foi restabelecimento das eleições diretas para todos os cargos políticos, criação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma nova Constituição, promulgação da Constituição de 1988, extinção da censura e lançamento do Plano Cruzado, né? A equipe econômica de José Sarney propôs vários planos. Dentre eles, o principal foi o Plano Cruzado I, que substituía a moeda da época, que era o cruzeiro, né, por uma nova moeda, o cruzado, na proporção de 1.000 para 1. Proibiu por termo indeterminado que preços, aluguéis e taxas de câmbio subissem, né, congelava, né, não subia. Criou o gatilho, ou seja, toda vez que a inflação atingisse 20%, o salário devia ser ajustado. Só que não deu certo, porque ele não tinha como fiscalizar todos os comércios, né? Todos os comércios da época, então muitos deles nem vendiam, nem obedeciam o congelamento de preço, vendiam do preço que eles queriam. Então, em 1988, apresentou várias conquistas, entre elas, eleições diretas para presidente, né? Então, vamos ver aí a nota do Cruzeiro, né? 1.000 cruzados, né? Que ele até falou de 1.000 para 1. Então, essa é uma das notas do cruzado, né? Que tem até uma aí. Depois vocês vão ver várias notas do cruzado. Então também o José Sarney, ele criou o direito a votar para o analfabeto, né? Voto obrigatório entre 18 a 70 anos. Voto facultativo para jovens entre 16 a 17 anos. Igualdade de direito e obrigação entre homens e mulheres. Combate à discriminação e o preconceito de todo tipo, ético, sexual, religioso e condição social. Esse foi quando José Sarney estava no poder, né? Também teve eleições diretas, né? No final do século XX, foi um período de mudança significativa para a sociedade brasileira. Finalmente, com a Constituição de 1888, as primeiras eleições diretas puderam acontecer. O Brasil tornou-se uma sociedade definitivamente democrática. Entretanto, o grande desafio de tornar a sociedade mais igualitária ainda permanecia. Então, foi eleito Fernando Collor de Mello. Ele aí, né? Logo após a sua posse, anunciou um pacote econômico, Plano Collor, que previa, entre outras, mudança da moeda do cruzado para o cruzeiro, congelamento dos preços e salários, bloqueio de contas de corrente e poupança, e demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos. Então, o povo ficou muito insatisfeito, né? Além dos problemas da economia do país e da volta da inflação, em 1992 surgiram denúncias de corrupção do seu governo, né? E os jovens estudantes se reuniram e pediram o impeachment desse governo, né, o Fernando Collor, porque eles encontraram corrupção
Então fizeram uma CPI. E tá aí os caras pintadas, que foram conhecidos, os jovens foram conhecidos como caras pintadas. Vem aqui, tem assim, ó: diante dos escândalos de corrupção, houve grande mobilização popular exigindo o impeachment, que significa impedimento do presidente. Depois de uma série de investigação e de uma grande pressão de vários setores da sociedade em diversas capitais do país, Fernando Collor renunciou ao mandato no dia 29 de setembro de 1992. O Congresso Nacional votou a favor da saída do Collor do cargo e seus direitos políticos foram cassados por 8 anos, certo? Então teve uma nova eleição e elegeram Fernando Henrique Cardoso, conhecido por FHC. Ele ganhou bastante reconhecimento com o Plano Real. Foi o único plano econômico que conteve a inflação desde a época da ditadura militar, que desde a ditadura que a inflação estava muito alta. Então, com o plano do Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu baixar a inflação. Então, depois de Fernando Henrique Cardoso, veio o Lula Inácio da Silva, né? Que no seu governo, ele era a primeira vez que ele, como um trabalhador rural, né? Ele assumia o poder. Então, o Fernando Henrique, o Lula, né? Ele fez alguns programas muito bons, que foi a Bolsa Família, que dava direito às famílias pobres a receber um tanto X de dinheiro, né? E também fez, ampliou a Bolsa Família como Luz para Todos, o ProUni, né? Que é o programa Universidade para Todos. A tia também vai colocar aí para vocês dar uma olhada. E o programa de irradiação do trabalho infantil, o PET, e entre outros. O Lula também, ele ficou 8 anos no poder, certo? Mas teve muita denúncia no poder, quando ele estava assumindo o poder, teve muita denúncia de corrupção. E teve até um que foi conhecido como mensalão, né? Onde muitos governantes junto com ele fizeram algumas corrupção, né? Então, no segundo mandato de Lula, foi anunciado o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi o PAC. Esse programa consiste em medidas que foram implementadas para acelerar o crescimento da economia, uma parceria entre o poder público e as empresas privadas, né? Então, também foram lançados programas para melhorar a qualidade da educação, que devia implementar instrumentos para avaliar a qualidade da educação pública e premiar a experiência que obtiveram sucesso. Um desses programas para a qualidade da educação foi o ProUni, né? Que era Universidade para Todos. Ajudou muitas famílias, uma família carente que tinha vontade de colocar os seus filhos para estudar na universidade e não tinha condições, né? Então, com esse programa, muitos deles se formaram, né? E fizeram a universidade. Então, depois do governo Lula, ele apoiou a Dilma Rousseff, né? Que foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Com o apoio dele, quando ele saiu, ele estava com um índice muito grande de população. A Dilma foi eleita. Então, a Dilma, no dia 25 de janeiro, no final do regime militar, contra o qual ela lutou como militante, sendo presa e torturada pelos órgãos de repressão das Forças Armadas da época. Então, a Dilma também criou o programa Minha Casa Minha Vida, que acabou de passar para vocês dar uma olhada aí. Essa aula está aqui na página 104, 105, 106 e 107. Vocês façam atividade na página 108 e 109, certo?
Essa foi a nossa aula de história. Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula de história. Fiquem com Deus.